Horas mais 19 minutos na terra que ensinou a Paraíba a ler. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Raimundo Soares. Boa tarde, Henrique Cartacho Neto. Boa tarde, a nossa engenheira de manutenção, Rejane. Boa tarde, as meninas do escritório, a Ciele, a Danília, a Vitória, a Dona Zélia. Eu quero aqui dar uma boa tarde especial a Márcio, que esteve aqui hoje com o intuito de me conhecer, mas eu ainda não havia chegado. Mas, Márcio, pode ficar tranquilo que eu vou no transmissor. Eu vou no transmissor para lhe dar um abraço. E boa tarde a todo o público ouvinte do programa Boca Quente, parte 2, que nesse momento já se encontra sintonizado, acompanhando a superdifusora, a pioneira, a campeã de audiência. No meu comentário de hoje eu venho falar a respeito das declarações de Hugo Mota, uma série de declarações de Hugo Mota, e aqui eu quero dividir em partes para analisar e para dar minha opinião a respeito dessas falas de Hugo Mota, respeitando, claro, sempre a opinião dele e a você que está em casa me ouvindo nesse exato momento, que tem o direito de divergir, de pensar diferente. Afinal, democracia é isso, é pensarmos diferentes, é buscarmos caminhos que nos levem a um objetivo comum, que é o bem-estar da coletividade. E aí eu inicio pela fala de Hugo Mota referente à questão do sigilo do governo federal, sigilo de 100 anos. Hugo Mota está correto. Não é admissível que em pleno século XXI não exista meios de transparências para que se tenha acesso à informação dos gastos públicos, sejam eles do governo federal, do poder legislativo ou do poder judiciário, que a população não tem acesso, que ela não possa fiscalizar. Nenhum sigilo, nenhuma medida, a não ser aquelas que são necessárias para a segurança nacional, podem ser implementadas e, infelizmente, muitos abusos vêm sendo praticados, sobretudo pelos detentores da caneta do Poder Executivo há muito tempo. Há muito tempo. Agora, quando o Hugo Mota fala de transparência em relação ao sigilo de 100 anos, ele deveria falar de transparência também referente às emendas PIX, que inclusive está sendo alvo de debate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Hugo Mota deveria implementar e deveria acrescer às suas declarações as emendas também, as emendas PIX, as emendas de relator, as emendas de comissão, que hoje sabe-se a destinação, mas não sabe-se para que foi, sabe para onde foi, mas não se sabe para que foi. Não se sabe se foi para calçamento, se foi para saneamento básico, não se sabe quem enviou, se foi através de uma comissão, não sabe-se quem indicou, são interrogações. Ora, a transparência, ela precisa ser aplicada na esfera dos três poderes, e não tão somente de um único. Concordo, em número, gênero e grau, na pauta que tange a questão do sigilo. Eu acho que sigilo nenhum é admissível, salvo aqueles que são necessários para a preservação da segurança nacional. Quando o Hugo Mota fala em resolver os bloqueios das emendas, eu acho que essa questão dos bloqueios das emendas precisa exatamente, por parte do Congresso Nacional, de regras ainda mais transparentes. Foi aprovado um projeto de lei logo após o bloqueio, o primeiro bloqueio, por parte do Supremo Tribunal Federal. O Congresso foi lá, editou uma legislação para se adequar àquelas exigências do Supremo. Essa legislação que foi aprovada, ela tem lacunas. Ela não resolve definitivamente o problema. É preciso também se adequar e dar 100% de transparência aí para a população de maneira geral, que é a detentora desse recurso que está sendo manejado, parte pelo Congresso Nacional e outra parte pelo governo federal. Quando o Hugo Mota fala em lei da ficha limpa, em tempo de inelegibilidade, em redução do tempo de inelegibilidade, eu acho que age muito mal. E age muito mal, Raimundinho, porque ninguém fica inelegível rezando, orando ou se confessando com um padre. Ninguém fica.
Se estiver orando, se estiver rezando ou se estiver se confessando com um padre, não fica inelegível. Só fica inelegível quem pratica algum tipo de ato infracional tipificado e ali é enquadrado, ao passar pelo devido processo legal, condenado em sentença transitada em julgado. São esses que ficam inelegíveis. São aqueles que praticam atos pelas quais a tipificação penal eleitoral veda. São esses que ficam inelegíveis. Quem está rezando, quem está orando, quem está se confessando com o padre, quem está trabalhando, quem está fazendo conforme a legislação estabelece, não fica inelegível. Não fica inelegível. Eu acho que essa proposta de redução do tempo de inelegibilidade para o futuro será muito prejudicial. E será muito prejudicial porque nós vamos ter em todos os âmbitos, municipal, estaduais e nacional, casos e mais casos de pessoas que tiveram práticas repudiáveis, práticas que não são toleráveis, práticas ilegais, retornando em menor tempo para possivelmente praticar os mesmos atos que os tornaram inelegíveis, com uma diferença. A inelegibilidade era de 8 e agora, pelo que se propõe, cai para 2 anos. 13 horas mais 26 minutos, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.